Saudações Rincon, aqui é Henk. Eu venho aqui falar para vocês que eu vou iniciar uma série de tutorial do Hearthstone. Isso porque muitos amigos meus, muitas pessoas estão me pedindo isso, que eles estão iniciando agora no Hearthstone, certo? Então eu resolvi fazer um tutorial assim do básico mesmo. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o jogo. O Hearthstone, ele é um jogo da Blizzard, tá? Gratuito, que o nome dele, Hearthstone, Heroes of Warcraft, tá? O nome já fala o que é. Ele traz pra você os heróis do mundo do Warcraft em cartas, tá? Então é basicamente isso o jogo. Ele é um jogo que foi baseado muito no Magic, tá? Quem conhece o Magic sabe que ele é o pai de todos os card games. Então não preciso falar isso e ficar batendo nessa tecla. Então isso aí, nessa primeira parte, tá, do tutorial, eu vou estar explicando sobre os cards, que é o básico para você saber jogar o jogo de card games online da Blizzard, beleza? Então, vamos lá. Então, galera, essa aqui é a tela inicial do jogo. Quando você entra no jogo, você vai cair nessa tela de menu inicial, certo? Aqui temos vários botões, tá? Depois eu vou fazer um vídeo especificando cada botão desse, para que serve, o que ele faz, tá? Loja, tudo, registro de missões, tudo certinho, tá? No momento eu vou começar a apresentar para vocês sobre os cards, tá? Então, sobre os cards, a gente já vai entrar aqui em minha coleção. É em minha coleção onde você vai ver os cards que você tem, tá legal? Você entrando aqui, você já vai entrar, já vai mostrar para você os cards que você tem, certo? E aqui em cima é os menuzinhos das classes, tá vendo? Ó? As classes, elas têm um símbolozinho, que isso daí com o tempo vocês vão acabar decorando. Isso daqui é o druida, o caçador, o mago, o paladino, o bruxo, né? Não, esse aqui é o sacerdote, tá vendo? Até eu me confundo às vezes. O sacerdote, ladino, o guerreiro, o xamã, porra. Guerreiro é espadinha. O xamã, o bruxo e o guerreiro, né? E o que é esse daqui que parece uma boca mordendo? Esse daqui seriam os cards neutros, tá? E os cards básicos. Isso daí eu vou explicar tudo pra vocês certinho. Eu vou entrar aqui na Ladina para mim explicar pra vocês o seguinte. Existem 3 tipos de card, tá? Mas antes eu vou explicar pra vocês o seguinte. Cada card tem uma raridade diferente. Então vamos supor que nem eu entrei nessa tela, porque nessa tela eu tenho as 4 raridades do jogo para mim mostrar para vocês. Esse leque de facas, por exemplo, ele é um card básico. Esse card básico você consegue upando os seus personagens. Entendeu? Conforme você vai upando seus personagens, você vai abrindo automaticamente esses cards básicos. Então eles assim, eles não têm nenhuma marquinha, nenhum cristalzinho, nem nada disso, tá vendo? Ele é um card básico comum, tá? Existem os cards básicos dourados, que isso daqui você também consegue upando os seus personagens, tá? Daí você vai ganhando esses cards dourados. Depois, sobre como você adquirir esses cards, quando eu for fazer o guia sobre como adquirir as cartas, o guia de pó, tudo certinho, como craftar, eu vou explicar direitinho como que você consegue esses cards, tá? Então, esse daqui é o básico, né? Relembrando, esse daqui é o comum. Como que eu sei que ele é comum? Ele tem uma pedrinha branca ou prateada, conforme vocês quiserem ver. Eu acho que é branco isso daqui, tá? Tem gente que gosta de falar que é prateado, mas você sabe que a raridade dele é comum por causa dessa pedrinha aqui no meio, tá vendo? Ó, ele é comum, tá? O azul. A pedrinha azul é raro, tá? É um card raro, ele tem a pedrinha azul. E um card épico, ele tem a pedrinha roxa, tá? Eu falei 4 tipos, mentira, são 5 tipos, porque agora tem o lendário. O lendário, ele tem a pedrinha dourada, tá vendo?
Tá, outra coisa que você precisa saber sobre, que é básico para você saber sobre os cards. O que esse número azul em cima dos cards? É o custo de mana dele. Para você baixar, quando eu for explicar para vocês sobre o modo de jogo, vocês vão entender melhor. Quando você vai baixar um lacaio, você precisa pagar uma determinada quantidade de manas para que ele possa entrar em campo. E essa é a quantidade de mana que você vai saber, tá? Quanto que precisa para que ele entre. Depois eu vou explicar para vocês certinho sobre o ataque aqui, direitinho, porque agora eu vou explicar para vocês sobre as cores dele. Vamos por assim, cada classe, certo? Tem o seu card específico, tá? E que eles são determinados por cores. Então, que nem, por exemplo, o druida, a cor dos cards dele geralmente é meio marrom, que lembra terra, né? Porque o druida, ele é do elemental terra, né? Ele mexe com a natureza. Então, ele é um meio marrom que lembra a terra. O do caçador já lembra uma floresta. Os cards dele são verdes. Tá vendo, ó? Os cards específicos do caçador são verdes. Os da maga são azuis. Os cards específicos, azuis. Os do paladino são meio dourado, meio amarelo, assim, meio enferrujado, tá? É que esse daqui é dourado. Melhor, vou mostrar para vocês comum, tá vendo? É meio amareladinho. O do sacerdote é branco, tá? Talvez porque lembre a luz, né? A luz há de queimar você. Então é branco. O do ladino, tem gente que fala que é um azul escuro, tem gente que fala que é um roxo. Pra mim não é nenhum nem outro, é uma cor meio borrada e uma mistura entre azul e entre roxo. Pra mim de roxo não tem nada, mas cada um enxerga a cor de um jeito diferente, né? Então, aí vamos ver o do xamã. Ó, por isso que eu acho que não é azul, tá vendo? Porque o do xamã é azul. Então, acho que o da ladina seria, sei lá, um roxo aí meio apagado, né? Tá, enfim, isso não importa. O do bruxo é roxo. Então, eu não sei, se vocês souberem a cor do card do ladino, me fala aí. É um azul cor de morto, né? Então, é roxo do bruxo. O do guerreiro é vermelho, né? Que lembra sede de sangue, né? Lembra o sangue. O guerreiro é um bicho que gosta de batalhar. E daí, tem essas cartas específicas que somente as classes podem usar. E tem as cartas neutras, que são cinzas. As cartas neutras que são cinzas, qualquer classe pode usar, tá? Ela é uma carta neutra, significa que qualquer classe pode usar no deck. Beleza? Tá. Então agora eu vou explicar para vocês sobre cada carta, o que ela é, o que ela faz. Eu vou começar assim, como o feitiço. Existem 3 tipos de card, tá? Existem os feitiços, vou começar pelo feitiço, que são os feitiços são geralmente usados uma única vez, tá? Então, eles são cartas que você gasta. Por exemplo, esse Avivar. Você joga o Avivar, você vai receber 2 cristais de mana somente nesse turno, tá? Existe outro tipo de feitiço, né? Tem esse feitiço, ele vai causar 1 de dano. Esse 1 de dano, ele não está especificando aonde é. Então, pode ser tanto em lacaio, quanto num oponente, certo? No lacaio ou no oponente. Tem alguns feitiços, deixa eu ver aqui, que ele fala... Aqui, ó, que nem esse daqui, ó. Cause 3 de dano a um lacaio. Então, você não consegue dar esse 3 de dano no herói inimigo, tá? Somente no lacaio. E isso que eu ia falar. O feitiço, ele tem... quando ele chegou aí com essa nova coleção, ele vem com uma escolha. Você pode, geralmente, os do druida, eles têm muito disso. Você pode escolher tanto causar 3 de dano ao lacaio, como causar 1 de dano e comprar um card. Então, vamos supor, quando você usar essa carta,
você escolhe um e o feitiço vai embora. Você não pode, por exemplo, guardar a carta para usar outro feitiço depois. Não. Você vai ter que escolher um só, tá? Então, ele é um efeito único. Existem outro tipo de feitiço que seria o segredo, tá? Vou pegar aqui um segredo da Jaina para mostrar para vocês. Ó, o que esse segredo, o que seria o feitiço de segredo, o que ele faz? Ele vai ser ativado conforme a determinação dele, que nem, por exemplo, esse daqui. Quando o seu herói receber um dano fatal, ele ignora e você vai ficar imune até o fim do turno, tá? Vamos pegar um mais fácil de eu explicar aqui para vocês, do Paladino. Vamos ver, por exemplo, ó, uma constrição. É um segredo, tá? Custo 1 de mana. Então, você joga ele vai ficar oculto pro adversário. Então, quando o adversário jogar um segredo, vai ficar um ponto de interrogação em cima da cabeça do herói do seu adversário, tá? Você não sabe, ele é um segredo, você não sabe. Quem já jogou Yu-Gi-Oh!, ele é equivalente à carta armadilha do Yu-Gi-Oh! Fica lá de face virado para baixo, você não sabe o que vai acontecer. Ele pode ser ativado quando você jogar um lacaio, conforme o segredo, a especificação do segredo, que nem, por exemplo, esse, ele é ativado quando o oponente joga um lacaio, tá? Ele vai reduzir a vida do lacaio para 1. Tem alguns segredos que nem, por exemplo, o do caçador. Tenho aqui um do caçador, eu vou mostrar esse aqui dá 2. Ó, esse daqui, ele só vai ativar quando o seu herói for atacado. Então, vamos supor assim, isso é uma coisa que o pessoal confunde muito. Se o cara te der um dano através de um feitiço, por exemplo, ele tem lá aquele feitiço do druida que eu mostrei pra vocês. Ele vai dar 3 de dano no herói. Essa armadilha não vai ser ativada. Por quê? Porque o herói precisa ser atacado. Então, o herói inimigo precisa te atacar ou com uma arma ou com um lacaio dele. Aí, esse feitiço vai ser ativado. Entenderam? Beleza. Então, seria tipo, é um feitiço segredo que o adversário não sabe o que vai acontecer, tá? Isso é uma vantagem muito grande para quem usa deck de segredos, tá? Vocês vão entender isso com o tempo, como enche o saco às vezes o cara colocar o segredo. Agora eu vou falar para vocês sobre as armas. Eu vou pegar aqui o deck do guerreiro, que é melhor de eu explicar, tá? As armas, ela é uma carta que você vai equipar no seu herói, tá? Então, você imagina assim, você ativa ela como um feitiço. Só que ela vai ser equipada no seu herói e ela não vai sumir. Ela tem uma duração. Então, por exemplo, esse machado de guerra abrasador é uma carta básica, tá? Você tá vendo que ela não tem o cristalzinho aqui no meio. Ela é uma carta... Geralmente as cartas de armas, elas são todas da mesma cor, assim, uma cor de ferro, né? Uma cor cinza-ferro, vamos dizer assim. É um custo... Essa daqui, especificamente, custo de mana 2, tá? O ataque dela é equivalente a 3 de dano. Você tá vendo as faquinhas cruzadas? Então, significa que é o ataque dela. E a durabilidade, tá vendo que é um escudinho aqui, ó? A durabilidade dela é de 2. Como assim? O que significa isso? Eu posso equipar a arma no meu herói e eu posso já atacar. Só que eu posso atacar uma vez só por turno. É como os lacaios. Os lacaios também você pode atacar uma vez por turno, a não ser que ele tenha o efeito Fúria dos Ventos, que eu vou explicar lá pra frente, tá? Beleza? Então, a partir do momento que você atacou uma vez, você vai quebrar uma durabilidade. Então, você atacou 1 de 2. Entendeu? A durabilidade significa a quantidade de vezes que você pode atacar com aquela arma. Eu ataquei uma vez, ataquei 2 vezes. O que vai acontecer? A arma vai, bum, estourar, explodir. Você não vai ter mais essa arma. Então, ela tem essa durabilidade de 2 vezes de ataque. Beleza? Que nem essa daqui já é
3, tá vendo? A durabilidade 3. Você pode atacar com ela 3 vezes. As armas, elas têm efeitos assim como lacaios, tá? Aquela arma primeira que eu mostrei pra vocês é uma arma comum, ela não tem efeito nenhum. Essa daqui, ela já tem um efeito, tá? Qual que é o efeito dela? Dobra o dano causado ao seu herói. Então, quando você tem essa arma equipada e o seu herói recebe dano, ele vai receber o dobro de dano, tá? Essa arma é uma faca de 2 gumes. Você tem que usar ela num deck específico e você tem que saber quando e como usar ela. As armas, ela tem outro porém também. Você imagina assim, é o seu herói que vai estar atacando. Você pode atacar tanto um lacaio quanto o herói inimigo. Se você atacar o herói inimigo ele não tem um ataque, certo? Mesmo se ele tiver uma arma equipada, ele não vai revidar esse ataque em você. Então, você não vai receber o dano se você atacar um herói. Só que se você atacar um lacaio, por exemplo, você vai atacar esse lacaio aqui, certo? Eu bati no lacaio, eu vou descer a vida do lacaio, porém eu vou receber o dano que esse lacaio tem. Então, eu bati nesse lacaio, eu vou tomar 1 de dano, porque é o dano que ele tem, tá? O efeito dessa arma, depois eu vou explicar certinho sobre os efeitos. Aliás, os efeitos vocês vão pegar assim com o tempo, conforme a gente vai jogando, vocês pegam o que cada efeito faz. Vamos supor, se eu bater naquele herói, naquele lacaio que eu mostrei pra vocês, que tem 1 de dano, com essa arma, eu vou tomar 2 de dano. Entendeu? Por quê? Porque ela vai dobrar o dano que é causado a mim. Se eu tiver com essa arma e o cara me bater com, sei lá, um bicho que tenha 4 de ataque, eu vou tomar 8 de ataque. Entendeu? Por isso que, tipo, cada carta você tem que saber como usar certinho, tá? Então, isso daí é das armas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa das armas que eu posso falar pra vocês. Não, acho que é isso. Agora eu vou falar sobre os lacaios, tá? Os lacaios é uma explicação um pouco mais longa, então por isso que eu deixei eles por últimos pra explicar. Certo? Vou pegar esse lacaio aqui mesmo, já que a gente tá aqui no guerreiro, tá? Os lacaios, para você, como todas as cartas, para que você possa utilizá-lo, ele tem o custo de mana em cima, tá? Eu falo muito né? Pois é. Os lacaios, quando eles entram em campo, quando você joga o lacaio em campo, geralmente eles têm que a gente chama de enjoo de invocação. Na verdade, esse termo enjoo de invocação veio do Magic, tá? Como o Hearthstone, ele foi baseado no Magic, assim como todo jogo de card game, porque o Magic é o pai dos card games, então a gente pegou o costume de falar enjoo. Mas, na verdade, quando você baixa ele, fica como se ele estivesse dormindo. Ele fica um zezinho assim na cabeça, tá? Aquele zzz de dormindo. A não ser que ele tenha um efeito específico, que eu vou depois falar sobre cada efeito específico dos lacaios, tá? Dos lacaios e de algumas armas também. O que vocês precisam saber sobre lacaio? Isso, o custo de mana, que esse lado amarelinho do lado esquerdo meu, né? No caso, seria o ataque do lacaio. Você pode reparar que ele tem uma faquinha, tá vendo? Atravessando aqui o número. Isso é o ataque do lacaio. Então, esse lacaio tem 1 de ataque. E do outro lado, em vermelhinho, em formato de gota de sangue, e tem até o vermelhinho do sangue. Esse é o sangue dele, é a vida dele. Então, no caso, esse lacaio ele tem 1 de ataque e 3 de vida, tá? Tá. Ele tem família. Todos os lacaios, eles têm coleção, que eles vieram. Você pode ver, através que nem esse daqui, ele veio da coleção Goblins e Gnomos. Isso é todos os cards, tá? Eu devia ter falado lá na frente, todos os cards. Esse daqui é básico, ele não tem coleção nenhuma. Esse daqui, ó, é da Liga dos Exploradores, tá vendo? Certinho? Mas, alguns cards,
alguns lacaios, eles, além de eles ser de coleção assim, que isso daqui não importa no jogo, eles têm família. Esse daqui é da família Mecanoide. Isso sim é importante no jogo, porque tem várias combinações, tá? Você pode fazer vários combos através da família dos lacaios. Então você pode fazer que nem quando a gente fala, eu fiz um deck mecanoide, um deck mech, é um mecanoide. Então ele fez um deck específico na família mecanoide. Tá legal? Tá. Agora eu vou falar sobre os efeitos das cartas que tem os lacaios, tá? São vários efeitos. Eu vou começar assim, eu fiz uma listinha para mim não me perder, porque são muitos efeitos mesmo. Então eu vou começar com o provocar. Vamos achar aqui um lacaio com provocar. Vou pesquisar aqui, ó. Provocar. Tá? Ó, provocar. O que é isso? O que é provocar? Esse daqui tem até duas, tá vendo, ó? Ele tem dois efeitos. Quando você baixa o card, ele vai ganhar provocar. Ele vai ficar com um escudo em volta dele, tá? Vai ficar com um escudinho em volta dele. E os lacaios inimigos e o inimigo em si, se ele tiver uma arma, ele não vai poder atacar o seu herói. Ele tem que atacar primeiro o provocar. Então, o provocar, ele vai defender o seu herói em campo, tá? Como que o cara, ele vai poder te atacar, o inimigo, o herói inimigo, ele pode te atacar apenas através de magia. Mas, com o provocar, ele tem, se for algum lacaio, ou se ele tiver com arma, ele tem que passar pelo provocar primeiro, tem que destruir esse herói, matar esse herói, para poder chegar até o seu herói, tá? Então, ele seria tipo o seu escudo, por isso que ele fica com um escudinho aqui, é como se você estivesse usando um escudo, tá? Beleza? Então, isso aqui que é o provocar, tá? Já que esse lacaio, ele tem dois efeitos, então eu já vou falar do grito de guerra, tá legal? Então, o grito de guerra, ele é o quê? Ele é um efeito que ele acontece instantaneamente a partir do momento que você joga o lacaio em campo. No caso desse daqui, ele tem o provocar, então ele já vai entrar com o escudo, e o grito de guerra dele é que ele conceda provocar a um outro lacaio. Então, vamos supor, você vai jogar ele junto com um outro lacaio, quando tiver um outro lacaio em campo, você vai colocar como alvo o lacaio que você quer e ele vai dar provocar, o efeito provocar para aquele lacaio, tá? Vamos ver outros efeitos aqui para vocês entenderem. Nossa, só tem coisa de provocar. Nossa, só tem provocar, cadê? Quero mostrar, nossa, olha isso, cara, a maioria é tudo provocar. Eu quero mostrar uma coisa que não seja provocar para vocês. Caraca, vou pegar os neutros. Neutros tem negócio que não é provocar, quer ver? Também é que eu tô procurando provocar, né, besta. Grito de guerra. Por isso que só parecia provocar. Mas é um asno. Ó, vou mostrar esse grito de guerra, por exemplo, ó. Quando esse herói entra em campo, você equipa uma arma 2/2, tá? Então, entrou em campo, automaticamente equipou uma arma 2/2. Essa daqui, ela entra em campo, você recebe 5 de armadura. Entra em campo, causa 1 de dano a um lacaio e conceda mais 2 de ataque, tá? Tem algumas coisas que, né, por exemplo, esse é específico para dar 1 de dano no lacaio. Se você jogar ele sozinho no campo, esse efeito não vai ser... ele vai ser neutralizado, tá? Por quê? Porque você não vai ter um lacaio para você dar um alvo para você fazer esse efeito. Beleza? A mesma coisa esse daqui, ó. Você precisa ter um lacaio em campo. Se você não tiver, você não consegue baixar carta? Consegue. Você vai baixar carta, mas o efeito do grito de guerra não vai ser ativado, tá? Quando ele tem um
uma especificação e você não tem como cumprir essa especificação. Beleza? Então, eu já falei aqui o provocar e já falei sobre o grito de guerra. Vou falar agora do último suspiro. Vamos lá. Último suspiro. Tá? Essa é uma arma que tem um efeito. Lembra que eu falei que as armas têm efeito do lacaio? Último suspiro. Cause 1 de dano a todos os lacaios. O que é esse último suspiro? Quando, no caso, é um lacaio, é quando esse lacaio morre. Quando esse lacaio morre, é destruído em campo, ele sai do campo, ele vai fazer o efeito que o último suspiro está dizendo que ele vai fazer. No caso que é uma arma, lembra da durabilidade? Quando a durabilidade dela acabar, que ela estourar, ela vai causar 1 de dano a todos os lacaios. É o último suspiro dela, tá? Vou pegar aqui um lacaio para vocês verem. Ó, a Testeia, último suspiro dela. Quando ela morre, quando ela sai de campo, ela vai adicionar um card de fera aleatório à sua mão, tá? O Jubalta da Savana, que a gente carinhosamente chama ela de a melhor lendária do Hunter. Ela não é lendária, tá, gente? É uma sátira, porque ela é melhor do que as lendárias do Hunter. O último suspiro dela, você evoca 2 hienas 2/2, tá? Então, isso é o último suspiro. Quando o lacaio morre, é destruído, sai de campo, ele vai fazer o efeito final, que é, no caso desse, evocar 2 hienas 2/2 ou o que ele tiver especificado. Beleza? Então, esse é o último suspiro, tá? Deixa eu colocar um xizinho aqui. Tá. Os próximos cards. Silenciar. Silêncio. Beleza. Tá. Não sei como é que fala o filtro, então vou pegar uma carta aqui que eu sei que é um lacaio que tem este efeito, que é o Guardião do Bosque, tá? Lembra que eu falei que geralmente os cards de druida, que é os que mais tem esse escolha 1, esse escolha 1 é outro efeito, tá? Você tem que escolher especificamente um efeito que vai acontecer ali. Então, no caso desse daqui, ou você vai causar 2 de dano, ou você vai silenciar um lacaio. O que é silenciar o lacaio? É você cortar o efeito da carta, tá? Então, vamos supor, sabe esses lacaios com o último suspiro que eu tava falando pra vocês? Quer ver? Vou pegar aqui um lacaio com o último suspiro, que tem aqui no druida também. Aqui, ó, esse daqui, tá? O Raptor montado. Qual que é o último suspiro dele? Ele evoca um lacaio aleatório com 1 de custo, certo? Se eu silenciar esta carta, quando ela morrer, o efeito dela não vai ser ativado, porque ela está silenciada, tá? Se eu tenho uma carta que é provocar, por exemplo, tá? Vamos lá pegar uma carta provocar. Essa daqui, ó, tá vendo? Ela é provocar. Se eu silenciar essa carta, ela perde o efeito de provocar. Então, o que é o silenciar? É você fazer um X na frente desse efeito aqui. Você vai fazer com que o efeito da carta não esteja mais ativo, tá? Ele não vai mais ser ativado. Até hoje, o Hearthstone ele ainda não criou uma carta que tire o silêncio, tá? Então, vamos supor, quando a carta fica silenciada, quando a gente for jogar que vocês virem uma carta silenciada, vocês vão ver que fica tipo... fica rodando como se fosse um campinho de força, assim, em volta dela, sabe? Aí, significa que ela está silenciada. Eu acho que ainda falta isso, provavelmente mais pra frente é uma carta que vai ser lançada, um efeito que vai ser lançado no Hearthstone, que vai ser retire o silêncio de um lacaio, tá? Vai ser legal, vai ser ótimo, excelente. Tô esperando por essa carta, tá? Então seria isso. Isso é o silêncio, tá? Você perde, faz com que o lacaio que tiver em campo perca o efeito. Exceções, né? Exceção no caso. Grito de guerra. O grito de guerra, ele não pode ser silenciado, por quê? Porque o efeito dele vai ser ativado instantaneamente.
Então ele não vai estar lá no campo para que você consiga silenciar ele. Beleza? Então vai ser assim, específico. O grito de guerra entra já ativo, então não tem como ser silenciado, tá? Então esse é o silenciar. Vamos para o escudo divino. Escudo divino, tá? Esse silenciar tem algumas cartas de magia que dão silenciar também, tá? Escudo divino. É um lacaio com escudo divino. Aqui, ó, mini robô blindado. Um lacaio bem conhecido, tá? Entre os jogadores. O que é o escudo divino? O lacaio, ele vai ficar com tipo um campo de força em volta dele. Ele vai ficar com um escudo. E esse escudo vai proteger ele de um dano. Então, é como se o lacaio tivesse 2 vidas, tá? Que nem, eu vou baixar esse lacaio. Ele automaticamente vai ativar o escudo divino. Ele vai ficar com um escudo, com um campo de força amarelo assim em volta dele. Para mim conseguir matar esse lacaio, dar dano neste lacaio, eu vou ter que estourar esse escudo divino. Então eu preciso dar um dano inicial nele. Esse escudo divino vai ser estourado. Aí depois que eu vou conseguir afetar este lacaio, tá? Então, geralmente as cartas de paladino são as que mais tem esses escudos divinos. Tem inclusive uma arma, tá vendo? Ó, que ela concede escudo divino e provocar a um lacaio aleatório, tá? Tem cartas de magia que concede também esses escudos divinos. Tem cartas neutras com escudo divino também, tá? Escudo divino é um efeito muito bom, excelente. É assim que ele funciona. Ele vai criar um campo de força que vai proteger o seu lacaio de um dano, tá? De uma única vez. O silenciar pode cortar esse escudo divino, tá? Então, o escudo divino. Já falei sobre o escudo divino. Vamos para o próximo. O próximo seria o investida, tá? Investida. O que é o investida? Vocês lembram que eu falei pra vocês... Deixa eu achar... cartas neutras vai ter mais investida. Lembra que eu falei pra vocês quando eu tava apresentando sobre os lacaios? Que eu falei que eles, quando eles entram em campo, eles ficam com enjoo de invocação? Significa que eles não podem atacar no momento em que eles são baixados. Com exceção dos lacaios que têm investida. Esses lacaios com investida, também não adianta nada você silenciar ele, porque ele é tipo, a investida é tipo o grito de guerra. Quando você baixa o lacaio, ele já ativa o efeito. Então, investida você já pode atacar no turno em que ele foi baixado. Os lacaios que têm investida, eles não têm o enjoo de invocação. Então, vamos supor aqui, o guerreiro Gelrazu. Tá? Esse murloquinho aqui. Você baixa ele e já pode bater 2. Tá? Que é o custo de ataque dele. O cavalo galobo. Você baixa ele e já pode bater 3. Tá? Ele não tem essa espera do enjoo de invocação. Tá? Então, é isso que é uma investida. E, que nem eu falei, ele também não pode ser silenciado exatamente por causa desse fator. Que a hora que ele entra... Aliás, ele pode ser silenciado. Você pode silenciar ele, mas vai ser uma perda de silêncio à toa, besta. Porque o efeito de investida, ele é interessante quando ele entra. Depois disso, ele vira um card comum, que tá lá em campo. Todos os cards, a partir do segundo turno, já podem atacar. Entendeu? Então é besteira você silenciar um card com investida. Não faça isso. Tá? Tá. O próximo efeito. Inspirar. Inspirar. Inspirar também é um novo efeito, tá? Que ele veio aí junto com a coleção do grande torneio, tá? Esse inspirar, o que ele faz? Mais pra frente, em outra explicação, eu vou mostrar pra vocês sobre os heróis. Cada herói tem um poder heróico específico, certo? A Jaina tem um poder heróico, o Caçador tem um poder heróico. Eu vou entrar em detalhes quando a gente for falar sobre os heróis. O que é o inspirar? Quando você
usa o poder heróico do seu herói, você vai ativar o efeito inspirar. O seu lacaio vai ficar inspirado e vai conceder ao seu herói mais 2 de ataque nesse turno. Por exemplo, tá? Tô dando um exemplo deste card. Este é um inspirar desse card. Então, eu uso o poder heróico e ele vai ganhar o efeito do inspirar. Tá. Vamos supor, vou usar um outro aqui, ó, da Arqueira Valente aqui. Inspirar. Se sua mão estiver vazia, cause 2 de dano ao herói inimigo. Quando você usar o seu poder heróico, esse efeito inspirar vai ser ativo, tá? Outro inspirar. Você usa o poder heróico, você vai receber mais 1 de dano mágico. Então, que nem no caso, ó, é acumulativo, tá? Então, se ele sobreviver, eu usei agora, eu ganhei mais 1 de dano mágico. Ele sobreviveu em campo. Próxima vez, eu vou usar de novo o poder heróico, ele vai ficar com mais 2 de dano mágico, entendeu? Porque ele é acumulativo nesse caso. Beleza? Tá. Então, esse é o efeito inspirar. Pode ser silenciado? Pode, porque ele é um efeito que você vai fazer com o passar do tempo, né? Tá. O próximo efeito aqui. Furtividade. Furtividade. O que é a furtividade? Vamos pegar uns neutros aqui para mostrar para vocês. O que é a furtividade? Quando você joga o lacaio em campo, ele vai ficar tipo embaçado. O efeito visual da carta ele vai ficar embaçadinho. Ele vai estar furtivo, ele vai estar escondido. Quando ele está furtivo, ele não pode ser alvo de ataque, tá? E ele não pode ser alvo de efeitos de magia, a não ser que, a exceção dele, se for uma magia que pega em área. Vamos supor, sabe aquela magia da Jaina que você dá 4 de dano em todos os lacaios inimigos? Ele vai pegar um lacaio furtivo. Por quê? Porque ele não está declarando um alvo. Ele é na mesa inteira. Outra exceção, as magias que são alvos aleatórios, tá? Que quando tem aquelas magias que fala que vai pegar um alvo aleatório, ele pode pegar um lacaio furtivo também, tá? Porque não está especificando. O que não vai pegar nele? Vamos supor, eu bater nele com uma arma, meu herói bater nele com uma arma, eu não consigo, ele é um herói furtivo. Eu não consigo bater nele com outro lacaio, tá? Tem umas magias de alguns lacaios específicos, tipo um mecanoide, ele gera algumas magias para você. E uma dessas magias é da furtividade. Que eu vejo erros de iniciante, que o pessoal faz direto. Por exemplo, você tem lá um lacaio com provocar, ele pega e dá furtividade no seu lacaio com provocar. Se você fizer isso, você tá tirando o efeito provocar do seu lacaio. Porque se ele está furtivo, ele não pode ser alvo. Então, isso neutraliza o efeito provocar. Só depois que você bater com o seu lacaio, ele vai perder o efeito de furtividade, tá? Então, você atacou uma vez com o seu lacaio, ele deixa de ser furtivo. Daí, ele pode ser alvo novamente. Beleza? Então, vamos supor, eu vou baixar aqui o espreitador Gelblin. Ele vai entrar furtivo, ele vai entrar embaçadinho. Enquanto eu deixar ele lá quietinho em campo, ele vai continuar furtivo. A partir do momento que eu usei ele para dar dano, ele deixou de ficar furtivo, tá? Ele pode ser alvo novamente, beleza? Então, isso é a furtividade. Agora me fugiu da cabeça se a furtividade pode ser silenciada. Eu acredito que sim. Ou não. Porque eu acho que não, porque ele tá furtivo, tá? Ele tá furtivo, então ele não pode ser alvo, a não ser que eu use, quer ver? Essa carta aqui do Sacer, cadê? Sacerdote, você. Tá vendo? Essa daqui. Não,
Não é essa daqui, caramba. Caramba, será que eu não tenho mais a carta? Acho que eu não tenho mais a carta, eu devo ter queimado. Ah, não, tenho sim, tá aqui. Ó, tá vendo? Ela é uma carta que pega todos os inimigos em campo. Então, ela não tem um alvo específico, tá? Ela pega geral. Nesse caso, ela vai silenciar o seu furtivo. Entendeu? Porque ela não tá gerando um alvo. Ela tá falando que são todos. Tá? Mesma coisa se for alguma carta que tá falando que vai fazer um efeito aleatório. Beleza? Então é isso aí. Tá. Tem mais algum efeito que eu esqueci? Eu acredito que não. Tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Lacaio. Opa. Lacaio. Deixa eu ver se eu esqueci algum efeito pra falar pra vocês. Escolha um. Provocar. Eu acredito que não. Falei todos os efeitos, tá? Alguns heróis que nem eu falei pra vocês. O escolha um, você pode escolher 2 efeitos. Heróis não, né? Tá. Quando a carta não tá escrito nada, assim, não tá escrito, tipo assim, um efeito específico, só tá escrito o texto na carta, ele é um efeito que vale enquanto ele tá em campo. A partir do momento que você joga ele em campo, ele tá valendo, tá? Que nem, por exemplo, esse daqui, ó. Sempre que esse lacaio receber um dano, ele adiciona uma peça sobressaltante à sua mão. Tá? Então, a partir do momento que ele está em campo, ele tem esse efeito tá ativo. Que ele, no caso desse efeito, ele só vai ser ativado se você bater nele. Tem alguns efeitos de lacaio. Deixa eu pegar aqui um neutro para vocês entenderem uma coisa. Por exemplo, isso daqui, ó, a Guardiã da Luz. Sempre ela tá lá em campo. Quando ela tá em campo, sempre que ela for curada, ela vai receber mais 2 de ataque, tá? A Guardiã dos Segredos é a mesma coisa. Cadê? Aqui, ó. Por exemplo, o Murloc. Quando ele tá em campo, todos os outros Murlocs têm mais 1 de ataque, tá? Isso, ó, presta atenção nesse texto. Todos os outros Murlocs, não está especificando que é o do seu lado do campo. Então, se o cara tiver Murloc no campo dele, o Murloc dele também vai ganhar 1 de ataque. Tá? Isso tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Esse tipo de carta pode ser silenciada. Tá? Porque ela tá com efeito em campo. Então, ela não é um efeito que vai acontecer uma vez só. Ele é um efeito que perdura em campo, vamos dizer assim. Quando ela não tem uma especificação, é um efeito que vai perdurar em campo, vai ficar ali no campo até que aconteça alguma coisa, tá? Até que ele seja silenciado ou até que ele morra. Se ele morreu, o efeito vai embora junto com ele, beleza? Espero que tenha dado para entender. Era isso que eu tinha que falar para vocês. O vídeo ficou bem longo, mas também ficou bem explicadinho. Acho que dá para entender legal o que eu quis passar em relação ao básico sobre as cards, o que elas fazem, os efeitos delas, tudo certinho. Isso eu falei tudo o básico das cards, tá? Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, pode deixar aí no comentário a dúvida que você tem, que eu vou responder para você, que eu vou saciar sua dúvida. Você pode perguntar quantas vezes você quiser. Enquanto você tiver dúvida, eu vou continuar respondendo até que você não tenha dúvida nenhuma. Beleza? Obrigado então, gente. Valeu. Isso aí, pessoal. É isso que eu tinha pra falar. Desculpa, o vídeo ficou muito longo, mas foi importante pra mim passar alguns detalhes pra vocês não ficarem com dúvida nenhuma, tá? Em relação aos jogos, aos cards. Pode ter passado aí alguma coisinha. Se passou, vocês podem comentar no vídeo. Eu vou tentar sanar qualquer dúvida que tiver ao meu alcance. Se não tiver ao meu alcance, eu vou pesquisar para poder sanar a dúvida de vocês. Beleza? Desculpa o cenário improvisado. A gente tá aí montando um cenário legalzinho para vocês, para ficar legal.
Se gostou do vídeo, por favor, curte aí, compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal e fui!